Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Cara dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 24. Um protetor inesperado. E aproveite e coloque nos comentários aqui embaixo que livro você quer ver aqui no canal, ok? Estou aguardando os comentários e os pedidos. Enquanto ninguém pedir nada, eu vou escolhendo. Onde estávamos? Sim. Capítulo 24. Um protetor inesperado. Meia hora depois, Nadia e Miguel Strogoff estavam já longe de Tomsk. Houve um certo número de presos que naquela noite puderam também fugir. Todos os tártaros, oficiais e soldados, mais ou menos embriagados, tinham inconscientemente afrouxado o rigor da disciplina até ali sempre mantida, quer no acampamento de Zambadiero, quer na marcha dos presos. Nadia, depois de ter passado em frente do emir, conseguira esquivar-se à vigilância dos seus guardas, voltando para a esplanada no momento em que iam suplicar Miguel Strogoff. Ali, confundida com a turba, pôde ver e ouvir tudo. Dos seus lábios, porém, não saiu um só grito de terror quando a lâmina candente do verdugo passou por diante dos olhos do seu companheiro. Sobrou-lhe a coragem para se conservar muda e impassível. Uma inspiração providencial lhes segredara que não arriscasse impensadamente a sua liberdade para poder servir agora de guia ao filho de Marfa Strogoff. Ele jurara que havia de ir a Irkutsk. Era dever ajudá-lo agora a cumprir o seu juramento. Houve só um momento em que o coração de Nadia cessou de bater. Foi quando a velha siberiana caiu no solo inanimada. Uma resolução, porém, lhes restituiu a energia. Seria o cão daquele cego, decidiu. Depois de Ivan Ogarev se retirar, Nadia ocultou-se na sombra, esperando que a multidão deixasse livre a esplanada. Miguel Strogoff, abandonado para ali como um ente miserável, que já não havia nada a recear, ficara só. Nadia, vendo-a, virara ao adiantar-se até junto da mãe. Nadia vira ao adiantar-se até junto da mãe, inclinar-se sobre ela, beijá-la na fronte e depois levantar-se, afastando-se vagarosamente. Passados alguns momentos, ambos de mãos dadas desciam a encosta da esplanada e, depois de terem seguido a linha do rio até ao extremo da cidade, transpuseram sem obstáculo na brecha das muralhas. Aí ficou um mistério. Como é que ele chegou até a mãe? Mais um mistério para identificar. A estrada de Irkutsk mostrava-se em frente deles, avançando para leste. Não havia receio de a confundir com outra. Nadia obrigava Miguel Strogoff a marchar precipitadamente. Era possível que no dia seguinte, dissipada a influência da orgia, os exploradores do Emir se lançassem de novo pela estepe, cortando todas as comunicações que ainda estivessem livres. Convinha, pois, não perder tempo e chegar antes deles a Krasnoyarsk, distante ainda de Tomsk, 500 versts, cerca de 533 quilômetros. A fim de só se largar a estrada quando ela se tornasse de todo intransitável. Sair do caminho traçado era seguir o incerto, o desconhecido. Era expor temerariamente a vida num período talvez bem próximo. Como foi que Nadia conseguiu suportar as fadigas desta noite de 16 para 17 de agosto? Como teve ela a força física necessária para tão larga tirada do caminho? Como foi que os seus pés a sustentavam, apesar de feridos contra as pedras da estrada?
Só a sua condição poderia explicar este esforço sobre-humano, essa espécie de milagre. O certo é que na manhã seguinte, 12 horas depois da sua saída de Tomsk, Nadia e Miguel Strogoff chegavam ao lugar de Semilovskoye, com 50 versas de caminho já percorridas. Miguel Strogoff, andando sempre sem afrouxar o passo, ainda não tinha pronunciado uma palavra. Em lugar de ser Nadia, com parecer natural, quem oferecera a mão a Miguel Strogoff para o guiar nas duplas trevas dos seus olhos da noite, fora esse quem, segurando entre as suas mãos de Nadia, se deixara -se conduzir, por assim dizer, maquinalmente. Contudo, bastava um simples estremecimento daquela mão delicada para indicar ao pobre cego a linha que devia seguir. O lugar de Semilovskoye estava quase completamente deserto. Os seus habitantes, receando a aproximação dos tártaros, tinham fugido para a província do Yenisseik. Viam-se apenas 2 ou 3 casas habitadas. Tudo que ali existia de utilidade ou valor já fora transportado em carros. Contudo, Nadia precisava de pousar algumas horas. Em rigor, tinham ambos necessidade de descanso e de alimento. A corajosa menina conduziu, pois, o seu companheiro pelo centro da povoação, onde encontrou uma casa sem moradores, com todas as portas abertas. Ao entrarem por uma delas, encontraram-se ambos num quarto de cama, junto de um grande fogão, como os que existem sempre no interior das habitações siberianas. Ficava um banco tosco de madeira. Sentaram-se nele. Não conheço esses fogões siberianos. Se você conhece, coloque nos comentários abaixo. Nadia olhou então de frente para seu companheiro, agora cego. Encarou-o como nunca até ali se atrevera a encarar. Nos seus olhos velados pelas lágrimas, havia mais que piedade, mais que compaixão. Se Miguel Strogoff pudesse ver, teria lido naquele puro e inocente olhar a expressão de um afeto ilimitado, de uma ternura imensa e profundíssima. As pálpebras do cego, avermelhadas pelo efeito da lâmina candente, caíam-lhe sobre os olhos absolutamente secos, deixando-lhe semicerrados. A esclerótica estava ligeiramente enrugada e como que endurecida, a pupila singularmente dilatada, a íris parecia ser de um azul mais escuro do que dantes. As pestanas e as sobrancelhas estavam em parte queimadas, mas, pelo menos aparentemente, o olhar penetrante de Miguel Strogoff não parecia ter sofrido nenhuma alteração. Se ele não via, se era completa sua cegueira, é porque a sensibilidade da retina e do nervo óptico tinham sido radicalmente destruída pelo terrível efeito da lâmina em brasa. Nesta altura, Miguel Strogoff estendeu as mãos. "Estás aí, Nadia?" perguntou ele. Estou do teu lado para nunca mais te deixar, Miguel." Miguel Strogoff estremeceu ouvindo Nadia pela primeira vez pronunciar o seu nome. Percebeu que seu companheiro sabia tudo. O que ele era e quais os laços que aprendiam a velha Marfa. "Nadia", acrescentou Miguel Strogoff, "é preciso que nos separemos." "Que nos separemos? E para quê, Miguel?" "Não quero ser um estorvo à tua viagem. O teu pai que espera por ti. Deves ter com ele." O meu pai amaldiçoar-me-ia se soubesse que te abandonava depois de tudo que por mim te expuseste. "Nadia, Nadia", respondeu Miguel Strogoff, apertando a mão que a jovem livoniana colocara entre as suas. "Só deves pensar no teu pai." "Miguel", interrompeu Nadia, "tu precisas mais de mim do que o meu pai. Renunciaste porventura à tua ideia de ir a Irkutsk?" "Oh, nunca!" exclamou Miguel Strogoff com um tom de voz em que transparecia uma enérgica resolução. "Todavia já não tens em teu poder o ofício de que eras portador." "Roubou-me aquele infame. Não importa, passarei sem o ofício. Ivan Ogarev denunciou-me como espião. Será, pois, como espião que daqui por diante hão de ter. Irei relatar a Irkutsk tudo o que vi e ouvi, e juro por Deus que
Me ouve, que o traidor há de saber ainda uma vez que homem é este espião. Preciso para isso chegar antes dele a Irkutsk. E falas em separar-te de mim. Nádia, Nádia, os miseráveis tiraram-me tudo. Resta-me ainda alguns rubros. E, mais importante que dinheiro, o uso livre de meus olhos, Miguel. Verei por ti e na minha companhia poderás chegar onde sozinho não irias. E de que maneira caminharemos, Nádia? A pé. E como havemos de viver? Da caridade. Seja, Nádia. Vem, Miguel. Miguel Strogoff e Nádia já não se chamavam mutuamente pelo nome de irmão e irmã. Na sua comum desgraça, cada vez se sentiam mais ligados um ao outro. Concedida uma hora de repouso, ambos saíram daquela casa. Nádia, depois de atravessar as diferentes ruas da povoação, conseguiu que lhe dessem alguns bocados de chornekleb. Não conheço. Uma espécie de pão de cevada e uma porção de hidromel, a que na Rússia se dá o nome de meod. Nádia obtivera essas provisões sem despender um kopek. Era o primeiro fruto da sua forçada profissão de mendiga. Com este alimento, se bem que modesto, pôde Miguel Strogoff abrandar a fome e a sede que o atormentavam. Nádia reservara-lhe cuidadosamente a melhor parte da minguada refeição. Miguel Strogoff comia pela mão de Nádia os bocados de pão que esta lhe cortava, levando à boca depois o vaso do meod. Comes também, Nádia? Perguntou Miguel Strogoff. Como sim, Miguel, respondia de cada criança que apenas se contentava com os restos do seu companheiro. Miguel Strogoff e Nádia saíram de Semilovskoy, lançando-se de novo na estrada para Irkutsk. A caminhada, porém, era superior às forças de Nádia. Se Miguel Strogoff pudesse vê-la tão extenuada pela fadiga, de certo se teria oposto que ela fosse por diante. Nádia, contudo, mostrava-se resignada, e Miguel Strogoff, não lhe ouvindo sair dos lábios qualquer queixume, continuava a andar com uma velocidade que não estava na sua mão reprimir. Por que era tamanha pressa? Alimentaria por acaso alguma esperança? Pois não estava ele a pé, sem dinheiro, cego de nunca mais? E se Nádia, a sua atual providência viesse a faltar-lhe, não teria de sucumbir obscuramente para ali, abandonado na estrada? Assim parecia, entretanto, se a força de coragem e de perseverança logo lograsse chegar a Krasnoyarsk. Ainda não poderia julgar-se de tudo perdido. Miguel Strogoff apresentar-se-ia, neste caso, ao governador da cidade e dar-se-ia a conhecer para que ele providenciasse os meios de continuar a sua viagem. Miguel Strogoff continuava, pois, falando raras vezes e absorto a maior parte do tempo. Todavia, de vez em quando, como se despertasse das suas íntimas divagações, inquiria com afeto. Por que não falas, Nádia? Para que, Miguel? Não temos nós, porventura, os mesmos pensamentos? E, respondendo assim, a pobre menina procurava não dar a conhecer a sua excessiva prostração. Às vezes, porém, sentindo vergarem-se as pernas, afrouxava o passo, estendia os braços para a frente e deixava-se ficar um pouco para trás, como se seu coração, por um momento, cessasse de bater. Miguel Strogoff parava então, fixando os olhos muito abertos na pobre Nádia, como se tentasse vê-la através das espessas névoas que lhe velavam a vista. Nos seus lábios esboçava-se um sorriso doloroso. Depois, amparando com mais vigor a sua companheira, continuava logo a marcha que interrompera por um instante. No meio de tantas provações, de tão grandes amarguras, deu-se neste dia uma circunstância extraordinária, que transformou beneficamente a situação dos dois infelizes. Havia 2 horas que eles tinham saído de Semilovskoy, quando Miguel Strogoff parou de repente. A estrada está deserta? Perguntou ele. Completamente deserta. Parece-me, porém, que ouço barulho atrás de nós. Tens razão, Miguel.
Se forem os tártaros, convém que nos escondamos. Vai ver, Nádia. Espera, Miguel, recomendou Nádia, afastando-se alguns passos para observar a estrada acima de uma pequena eminência. Miguel Strogoff, que ficou só por um momento, estendeu também a cabeça. Nádia voltou pouco depois, informando. É uma carroça, vem nela um rapaz. Só ou acompanhado? Só. Miguel Strogoff hesitou um momento. Deveria esconder-se? Ou deveria arriscar-se a pedir um lugar naquele veículo para ele? Não para ele, mas para Nádia? Para ela, sim. O infatigável caminhante encontrar-se-ia que o deixassem apoiar na traseira da carroça, prestando-se até, se fosse preciso, empurrá-la com as mãos. Pois não dispunha ele ainda dos seus possantes músculos de aço? A pobre Nádia, essa é que já não podia dar um passo, quebrada pelas violentas e penosas marchas que desde Omsk até aqui tinha sempre feito a pé. Miguel Strogoff decidiu-se esperar. A carroça não tardou a aproximar-se. Era um modesto veículo, que apenas podia conter 3 pessoas. Veículo que tem na Sibéria o nome de kibitka. A kibitka ordinariamente costuma ser puxada por 3 cavalos. Esta, porém, só tinha um. É verdade que era um cavalo de sangue mongol, o que lhe abandona as suas boas qualidades. É verdade que era um cavalo de sangue mongol, um que lhe abonava as suas boas qualidades de vigor e de coragem. Guiava um rapaz de 20 e tantos anos, trazendo um cão ao lado. Nádia reconheceu que aquele rapaz era russo. Tinha uma fisionomia simpática e suave que inspirava confiança. De resto, não parecia vir muito apressado. Para não cansar o cavalo, caminhava a passo, e quem o encontrasse não diria que ele seguia um caminho que, de um momento para outro, poderia estar cortado pelos tártaros. Nádia, segurando Miguel Strogoff pela mão, tinha se afastado com ele para um dos lados da estrada. A kibitka parou e o seu condutor pôs-se a olhar para Nádia com um ar afável. Para onde é que tencionam ir neste passo? Perguntou ele com agrado, abrindo muitos olhos. O som desta voz não pareceu estranho a Miguel Strogoff. Ia jurar que já o tinha ouvido noutra parte. E dir-se-ia que isso bastou para tranquilizar, porque a sua fronte desanuviou-se de repente. E para onde é que vão? Faz-me o favor de dizer, repetiu o recém-chegado, voltando-se mais diretamente para Miguel Strogoff. Vamos para Irkutsk, respondeu ele. Para Irkutsk? Mas como é que daqui até lá dá de andar um bom par de verso, meu amigo? Bem sei. E tencionas andá-los a pé? Tenciono. Quanto a ti não digo que não, mas quanto a esta menina, é minha irmã, acudiu Miguel Strogoff, que julgou prudente continuar a dar-lhe esse tratamento. Estimo sabê-lo, pois, como te dizia, a tua irmã é que não poderá chegar até Irkutsk. Meu amigo, lhe contou Miguel Strogoff, aproximando-se da kibitka. Os tártaros roubaram-nos tudo, e não tenho um kopek sequer para te oferecer. Mas se permitires que minha irmã vá ao teu lado, eu seguir-te-ei a pé sem arrastar assim a tua jornada. Irmão, meu irmão, exclamou Nádia, não consinto, senhor. Meu irmão é cego. Cego? Respondeu o russo com voz comovida. Os tártaros queimaram-lhe os olhos, acrescentou Nádia, estendendo as mãos com ar de súplica. Queimaram-lhe os olhos? Ah, que malvados! Olhem, eu vou para Krasnoyarsk. Por que não hão de vir comigo também? Apertando-nos um pouco, havemos de caber todos. Meu cão, este que tenha paciência, irá a pé. Devo, porém, preveni-lo de uma coisa. É que não vou depressa para não estafar o cavalo. Como te chamas, meu amigo? Perguntou Miguel Strogoff. Nicolau Pagassov. Nunca mais esquecerei esse nome, declarou Miguel Strogoff com um verdadeiro sentimento de gratidão.
Não falemos nisso. Então, vamos trepar cá para cima. Tu ficarás ao lado da tua irmã dentro da carroça, eu na almofada para guiar. No fundo há uma boa palha de cevada e casca de bétula muito macia. É como se fosse um ninho. Safa-te daí, cercou. Deixa o lugar para quem está mais cansado que tu. O cão desceu logo sem se fazer rogar. Era um animal de raça siberiana, pelo cinzento, cabeça grande e olhar meigo, que parecia ter muita amizade pelo dono. Miguel Strogoff e Nádia subiram depressa para Kibitka. Miguel Strogoff, depois de sentado, estendeu as mãos, como que procurando as Nádia. São as minhas mãos que pretendes apertar? Disse Nicolau. Aqui as tenho, pobre cego. Aperta-as quando quiseres. A Kibitka pôs de novo a andar. O cavalo, como advertia Nicolau, ia a passo. Se Miguel Strogoff não melhorava com rapidez, sabia pelo menos que a sua infeliz companheira não teria de suportar novas fadigas. Era tal o cansaço da pobre menina que, embalado pelo monótono movimento da Kibitka, bem depressa caiu num sono que mais parecia letargo. Miguel Strogoff e Nádia deitaram-se em cima da palha o melhor que puderam. O compassivo rapaz estava deveras comovido. Se naquele momento não brotou uma lágrima dos olhos de Miguel Strogoff, foi porque a lâmina do verdugo lhe tinha para sempre queimado as últimas. E ela é bonita, observou Nicolau. Se é, respondeu Miguel Strogoff. Por mais que façam, por maior que seja sua coragem, nunca tem o vigor de um homem estas delicadas criaturinhas. E já vem de longe? De muito longe. Coitados. E doeu-lhe muito quando eles te queimaram os olhos? Doeu, replicou Miguel Strogoff, voltando-se como se estivesse a ver Nicolau. E não choraste? Chorei. Eu também teria chorado. Pensar que não se tornam a ver as pessoas que mais amamos. O que vale é que vêm elas por nós. Isto, ao menos, é uma consolação. Assim é, diz-me, Nicolau, inquiriu Miguel Strogoff. Não te lembras de já me teres encontrado em algum sítio? Não. É que me pareceu reconhecer o som da tua voz. Ora, viu Nicolau a rir. Parece-te que já ouviste o som da minha voz. Dizes isso, talvez para saberes de onde venho. Vou satisfazer-se a curiosidade. Venho de Colivan. De Colivan? Exclamou Miguel Strogoff. Mas então foi lá que eu te vi. Não era tu que andavas na estação do telégrafo? Devia ser, admitiu Nicolau, uma vez que eu era o empregado incumbido de transmitir os telegramas. E conservar-te no teu posto até os últimos momentos? De certo, não fiz mais do que o meu dever. Lembra-te do dia em que um inglês e um francês disputaram, juntos do teu lugar, qual seria o primeiro a transmitir os seus despachos? E lembra-te que o inglês se pôs a telegrafar para Londres os versículos da Bíblia? É possível, mas não me recordo. Como assim não te recordas? É que nunca reparo nos despachos que transmito. Cumprindo-me por obrigação, esqueço-los. Acho que o melhor é ignorá-los. Esta resposta descrevia Nicolau Pagassov. Entretanto, a Kibitka continuava sempre a ir a passo, embora Miguel Strogoff desejasse que ela andasse mais depressa. Nicolau e seu cavalo estavam de tal forma habituados a este andamento que não seria fácil obrigá-los a mudar para outro. O cavalo, quer de dia, quer de noite, caminhava 3 horas e descansava 1. Durante as horas de descanso, o cavalo pastava e os viajantes da Kibitka tomavam suas refeições na companhia do fiel Cercou. Nicolau fora tão providente que acumulara pelo menos provisões para 20 pessoas. Nem mesmo se esquecer de trazer contigo samovar. Nota do tradutor. Samovar é uma espécie de vasilha usada na Rússia para preparar o chá.
Você tem algum samovar em casa? Se tem, coloca nos comentários abaixo. O generoso rapaz pusera tudo à disposição dos seus 2 hóspedes, que ele julgava irmão e irmã. Depois de algumas horas de repouso, Nádia tinha recobrado a parte das suas forças. Nicolau providenciava para que ela estivesse o melhor possível. A viagem ia se fazendo em condições aceitáveis. Devagar, é certo, mas com regularidade. Sucedia que às vezes durante a noite Nicolau se deixava adormecer, ressonando com uma convicção que bem patenteava a serenidade da sua consciência. Talvez que, neste momento, quem olhasse com atenção pudesse ver as mãos de Miguel Strogoff procurando as rédeas do cavalo e obrigando este a um movimento mais rápido, com grande espanto de cercou, que todavia se conservava silencioso. Aquele trote, porém, voltava novamente ao passo logo que Nicolau acordava, o que não impedia que Bica tivesse avançado algumas versas em relação à sua velocidade habitual. Foi assim que se atravessou a ribeira de Irchink, as povoações de Irchinkoi, Berekiuskoi, Kurskoi, a ribeira de Karinsk, a povoação do mesmo nome, Bogostovskoi e finalmente o Tchula, pequeno rio que separa a Sibéria Ocidental da Sibéria Oriental. A estrada estendia-se ora através da imensa charneca por onde a vista se prolongava infinitamente, ora por entre compridos e cerrados pinhais, que pareciam nunca ter fim. Tudo estava certo. As povoações quase todas abandonadas, os caminhantes do grupo tinham fugido para lá do Yenisei, julgando talvez que este enorme rio pudesse servir de barreira à invasão dos tártaros. No dia 22 de agosto, chegou a Kibirka ao lugar de Achinsk, distante de Tomsk, 380 versas. Faltava ainda 120 versas para chegar a Krasnoyarsk. Nenhum incidente viera perturbar o seguimento da viagem. Havia 6 dias que se realizara o encontro de Nicolau com Miguel Strogoff e a sua companheira. Durante algum tempo não se tinha dado mudança alguma entre os 3 viajantes. Um entregue sempre à sua inalterável serenidade, os outros 2 sempre inquietos pelo que lhes poderia ainda suceder antes de chegar a Irkutsk. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir. Miguel Strogoff, assim se pode dizer, ia vendo a estrada pelos olhos de Nicolau e de Nádia. Cada um, por sua vez, lhe procurava descrever os lugares que atravessavam. Miguel Strogoff sabia, por este modo, se caminhava em planície, se ia para a floresta, se ao longe se divisava alguma cabana, se no horizonte aparecia algum siberiano. Nicolau não se calava. Era falador por vocação e, quaisquer que fossem as suas apreciações, gostava-se sempre de o ouvir. Um dia perguntou-lhe Miguel Strogoff que tal estava o tempo. Bom ainda, respondeu Nicolau, mas o verão está a despedir-se de nós. O outono é curto na Sibéria, e não tardará que apareçam os primeiros fios do inverno. Talvez que os tártaros tencionem encantonar-se durante esse tempo. Miguel Strogoff sacudiu a cabeça em ar de dúvida. Não és desta opinião? Perguntou Nicolau. Receias que eles avancem até Irkutsk? Receio, afirmou Miguel Strogoff. Tens razão, afirmou Tens razão. Os tártaros trazem consigo um infame que não os há de deixar arrefecer pelo caminho. Já ouviste falar de Ivan Mugarev? Já. Que me diz daquele velhaco sem consciência que atraiçoou a nossa pátria? Não achas que praticou uma infâmia imperdoável? Acho, respondeu Miguel Strogoff, forçando-se por se conservar impassível. Olha lá, amigo, tornou de novo Nicolau. Noto que não te zangas demasiado quando se fala desse traidor. Eu entendo que todo russo que for homem de bem deve indignar-se ao ouvir pronunciar aquele nome. Acredita-me, Nicolau. Nutro por este infame um tal rancor que nunca tu poderás odiá-lo tanto quanto eu o odeio.
assegurou Miguel Strogoff, cerrando os punhos numa agitação febril que surpreendeu o companheiro. Isso é que não é possível, não é. Quando eu penso naquele malandro e nos grandes males que tem causado a nossa santa Rússia, apodera-se de mim tamanha exaltação que, se eu apanhasse a jeito, que ele faria? Que ele faria? Parece-me que o matava. Parece-te? Pois eu afianço-te que o matava, respondeu tranquilamente Miguel Strogoff. Por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e até logo!